Olá, boa noite. Vamos convidar. Olá, boa noite. Boa noite. Olá, Duda chegando. A Duda ainda não entrou. Vamos esperar. Olá, boa noite. Quem tá chegando? Oi, Duda, entrou? Não tô te vendo, Duda. Eu te mandei o convite, Duda. Não foi? Convidar de novo. Te mandei, Duda. Senão você pede para participar que eu autorizo aqui. Bom, entrou. Aí, aí deu certo. Ai, boa noite, meninas. Boa noite. É, Boa noite. boa noite. Oi, pessoal. Quem tá chegando? Estamos aqui para mais uma live do coletivo. E eu acredito que esse tema é pioneiro. Eu, particularmente, não vi em nenhum outro canal esse tema. Então, eu acho que vai ser bem rico o dia de hoje. Eu me chamo Regiane, sou mãe TDL, membro do coletivo Juntos pelo TDL. Atualmente, nós estamos em 22 pessoas no coletivo. O coletivo ele tem o objetivo de trabalhar voluntariamente em prol da visibilidade e da conquista de direitos para as pessoas com TDL. Eu vou dar alguns recadinhos hoje aqui importante, antes da gente começar a falar dos assuntos, do tema, né? Que é sobre a nossa loja. Tá chegando o Dia das Mães e a loja ela tem um valor muito especial para nós do coletivo, porque ela subsidia todo o nosso trabalho. Então, quando vocês adquirem um produto da nossa loja, vocês estão agregando valor e participando também dessa luta, né, dessa causa. Então, para nós, ela é muito importante. E é ainda mais importante vocês adquirirem. Então, os produtos são de qualidade, então a gente reforça, por favor, né? Compre e nos ajude também a mandar, a manter e subsidiar todo esse nosso trabalho. Falar do guia simples escolar que foi lançado esse ano. Nós, até o momento, estávamos pedindo para que vocês solicitassem lá no direct do coletivo o guia, porque a gente queria ter uma amostra de quem estava solicitando, quantas pessoas iam solicitar, e superou as expectativas, porque realmente foi além do que nós imaginávamos. Graças a Deus, a amostra nos trouxe um número lindo e riquíssimo, porque a gente sabe que pode multiplicar ou triplicar cada um desses exemplares que a gente enviou, mas o recado é para aquele que pediu e não recebeu. Como nós pedíamos para mandar no direct, pode ser que a gente se perdeu entre as mensagens. Então, se porventura você solicitou e não recebeu, desculpa, e eu gostaria que você solicitasse novamente, que a gente envie o mais rápido possível, tá bom? E o último recadinho para a gente começar é que está acabando as inscrições do simpósio lidando com o TDL em São José dos Campos. E, pessoal, não dá para perder, né? Vai ser um momento que a gente vai estar ali junto com os principais nomes e representatividade do TDL no Brasil, com um preço super acessível. As inscrições vão até no final desse mês e não queira ficar de fora. Ele é voltado para todo o público, profissionais, saúde, educadores e também família. E família. Família com informação é família empoderada. Então, não perca essa oportunidade. Precisamos ampliar aí a visibilidade do TDL.
e é com informação que a gente amplia também, tá bom? Então é muito importante a participação de vocês no simpósio. Tem gente vindo de tudo quanto é canto do Brasil, e aí você que mora mais pertinho, tá aí pensando se vai ou não? Não pensa, vamos, a gente se encontra lá, tá bom? E aí, então, vamos ao que é importante hoje, que é muito, que eu tô ansiosa. Confesso que vocês vão ver uma forma mais íntima de falar aqui, porque as duas pessoas da live de hoje eu me relaciono diariamente ou semanalmente. Então vai surgir aí um Duda, um Claro. Bruno. Então, assim, desculpa, mas perdão, mas são minhas parceiras. Uma é a parceria com o meu filho, que é a terapeuta do meu filho, a terapeuta ocupacional Bruna, e a outra é minha amiga parceira da mesma comissão de trabalho, que é a Eduarda, a fonoaudióloga Eduarda. Então, as duas é diariamente comigo. Então, vai rolar uma conversa mais íntima aqui. E Mas tá obrigada. ótimo, né, Rê? Ah, Com Ai, certeza. obrigada. Obrigada, meninas. Hoje o tema da nossa live é TDL e TPS. TDL é o transtorno do desenvolvimento da linguagem e o TPS é o transtorno do processamento sensorial. Não sou eu que vou falar com vocês, eu estou aqui no papel de mãe, representando as famílias. Vai ser duas profissionais falando sobre os dois assuntos, mais um pouquinho sobre o TPS. E para isso, então, a gente tem a fonoaudióloga Eduarda Almeida, membro do coletivo, e também temos a terapeuta ocupacional Bruna Talarico. A Bruna não cansa de estudar, gente, então eu vou pegar colinhas do currículo dela, porque eu não decorei. A Bruna, ela é formada na Universidade Federal de Triângulo Mineiro, gestora da Clínica de Desenvolvimento Humano em Guaíra, pós-graduada em Neuropsicopedagogia, em Educação Especial Inclusiva, Reabilitação Cognitiva, Neuropsicopedagogia e graduanda em reabilitação e neuropediatria e também tem a certificação internacional em integração sensorial AIRES. Tudo isso. Eu falei certo, né? Falou. É só tudo isso essa terapeuta. E confesso que eu sou muito ô, feliz de ter luxo. encontrado ela na vida do meu filho. A gente Eu que está junto desde agradeço essa junho parceria. e foi só sucesso a partir do momento que ela entrou nessa rotina diária do meu pequeno, dos meus pequenos, porque eu sou mãe de duas crianças com TDL, do Miguel, de 4 anos, e do Arthur, de 7 anos. Então, ela é dose dupla na minha vida. Obrigada, Duda. Que Obrigada. bom, né, que você tem ela, mulher. Aqui no Rio a gente não tem uma dessa, assim. Não que eu conheça, deve existir também, né? Mas não conheço. Graças a Deus. Obrigada, meninas, pelo convite, né? Pela parceria. Espero poder estar contribuindo com todos que estão e estarão depois assistindo a nossa live, né? Com esse tema tão Isso. rico e muito Isso. trabalhoso. O bom da nossa live é que ela sempre fica gravada, então a gente tem um acesso muito grande depois gravada, e ela também vai para o nosso canal do YouTube. Então, existem duas formas de assistir, tanto no Instagram do coletivo, @Juntos pelo TDL, como no canal do YouTube Juntos pelo TDL. Quem não tem Instagram pode assistir por lá também, então pode compartilhar por lá. Obrigada, viu? Vamos começar? Vamos começar. Bem-vinda, Bruna. Muito obrigada. É um Ó, vou prazer falar estar um com vocês pouquinho. hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre mim e um pouquinho sobre o que é o TDL, porque eu acho que tem muita gente que já conhece, que já sabe o que é o TDL, mas acho que é importante a gente falar. Eu sou Eduarda Almeida, sou fonoaudióloga. Entrei para o coletivo, tive o diagnóstico tardio de TDL, mas estão aí. Eu acho que é mais prevalente do que o que a gente pensa. Tem muita gente com TDL que não sabe. Eu sei e assumi, então vamos embora.
e trabalho com TDL na clínica, né, com linguagem. É algo muito importante a gente sinalizar que a linguagem é primordial, não só no TDL, mas em todos os outros transtornos de comprometimento na linguagem. Então, fono de linguagem tem que saber linguagem. Pode ser óbvio, né? Mas é algo muito importante e que não é. Não é óbvio. É óbvio, mas não acontece de fato. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que se preocupar. Então, o TDL é o transtorno mais prevalente da infância, que você nunca ouviu falar. Ele acomete 1 a cada 12, então é muita gente. A gente tem características que não só a fala, então às vezes ficam muito preocupados com atraso na fala e não é. A gente tem crianças que falam, foi um caso, né, que falei super cedo, andei de bike com 2 anos, sem rodinha, e nem por isso deixei de ter TDL. Então, não é atraso na fala, é o atraso na fala também, mas tem crianças que não têm atraso na fala, tem crianças que se desenvolvem super bem, mas quando chega lá com 7, 8 anos, que o caldo engrossa na aprendizagem, vai alterar ou vai dar vai sinalizar, né? Vai ligar lá a sirene de que está com alguma dificuldade. E provavelmente vai ser o TDL. É claro que eu não posso falar que é uma regra, né? Tipo, eu tô sendo também muito soberba, talvez, né? De falar, é TDL. Não, pode não ser. Mas a probabilidade, se a gente for pensar de 1 a cada 12, é muito maior de ser um TDL. Então a gente não pode esquecer essa importância e essa informação. Eu costumo falar que o TDL, né, Duda, a gente tem, na verdade, o primeiro transtorno a se desconfiar tinha que ser o TDL, né? Super. E não foi no É meu super caso. isso. Eu fui procurar por avaliação achando que era um outro transtorno, porque tinha conhecimento desses sinais, desse transtorno. Então, eu fui atrás dessa avaliação. E aí, fui apresentada, graças a Deus, pela possibilidade do TDL. Mas hoje a gente sabe que é mais fácil a gente levar uma criança para avaliação e descartar o TDL para confirmar os outros do que descartar os outros para confirmar o TDL, né? Porque pela Sim. prevalência é mais fácil ser TDL. Sim, e é muito importante você falar isso, Rê, porque assim, a gente sabe, né, que os transtornos de processamento sensorial acabam estando relacionados mais a outros transtornos do que o TDL, Sim, né, Bruna? sim. E aí a gente fica meio que preso, né? Eu até comentei com ela, eu falei assim, Bruna, na minha prática clínica, eu não conheço, ainda não passou por mim uma criança que tenha seletividade alimentar. Mas é algo que pode acontecer. Então a gente não pode ficar preso a um diagnóstico ou a só uma possibilidade de transtorno. Existem vários no mundo, né? Existem muitos transtornos e a gente não pode ficar limitado. E a gente não pode descartar o TDL justamente pela prevalência. Se a gente for pegar a prevalência de todos os transtornos, o TDL é o mais prevalente, então a gente não pode descartar nunca. Como você falou, é o primeiro. A gente É o deveria primeiro a falar ser como o primeiro. descartado. Isso. E os sinais se Vamos Como misturam descartar o muito, primeiro, né? a TDL. primeira opção. Primeira opção, TDL. Ah, não, é TDL. Sempre é. Não, sempre não, tô brincando. Mas a maioria das vezes vai ser TDL. Então a gente não pode esquecer isso, né? E aí a gente precisa pensar na parte não só da linguagem, mas também da parte sensorial e toda a integração. Então, Bruna, o que você acha, né? Como é que é essa questão da parte sensorial, da parte psicomotora? Qual é a correlação? Se tem, se não tem? Explica um pouquinho pra gente, por favor. Eu acho legal, Bruna, também, você começar falando para aquela mãe que está em casa e que não conhece o termo de jeito nenhum, é a primeira vez que está ouvindo falar, e que você vai falar de alguns sinais que ela pode identificar lá em casa, assim como eu identifico. Nem, por exemplo, aqui em casa, os meus dois têm a seletividade alimentar associada ao sensorial. Então, assim, para aquela mãe que nunca ouviu falar, mas que está ouvindo hoje aqui, que a gente tem bastante mãe aqui. O que é o transtorno do processamento sensorial, assim? Quais os sinais que ele também traz, sabe? Sim. Eu vou tentar trazer de uma forma geral. Se tiver algum termo, né, alguma coisa que alguém não entender, pode colocar aí que eu tento ir explicando, tá? Mas vou tentar, assim, ser mais simples.
Então, assim, o TPS, ele é um transtorno que a gente não vê no DSM-5, que é o material que norteia os diagnósticos, né? Então, ele é uma condição que ele é muito mais observado em TEA e outros transtornos do desenvolvimento do que no próprio TDL, né? A gente estava até discutindo isso, que quando eu fui em busca de materiais sobre o TPS com o TDL, não encontra nada, nenhuma correlação. Então, assim, a gente tem que ir mesmo pelos sinais clínicos, né? Pela avaliação. Então, por isso a importância de uma boa avaliação e com um profissional adequado. Porque o TPS, ele vai ser. Vai, o médico vai trazer, mas na maioria das vezes ele vai precisar do terapeuta ocupacional para auxiliar nesse diagnóstico. Porque pelas características, né, por ele ser uma condição que o cérebro vai ter essas dificuldades para processar os estímulos, né, o terapeuta ocupacional é o profissional mais apto para fazer essa avaliação, né, porque envolve o desempenho ocupacional. Então, esse transtorno do processamento sensorial, que a gente também, né, já aproveitando o gancho, usa na área da terapia ocupacional como disfunção de integração sensorial, porque a gente vê algo que a criança, o adolescente, às vezes até adulto, é diagnosticado com TPS, né? Ele tem essa disfunção que traz o impacto nas atividades dele do dia a dia. Então, são alterações nos sistemas sensoriais, né? Que vão trazer impactos em várias atividades. Então, atividades de vida diária que envolve, às vezes, atividade de autocuidado. Eu vou dar exemplos assim mais específicos, né? Então, assim, um exemplo, às vezes o desfraude que nós vamos falar, a questão da seletividade alimentar, a parte de escrita, né? Que aí entra a parte da educação da escola, que às vezes a criança tem muito impacto. Então, a gente vê que a disfunção sensorial, ela tem muito impacto nas áreas de ocupação, que a gente fala, né? Do ser humano, né? São todas as atividades que o ser humano faz durante o seu dia, né? Então, desde acordar, escovar os dentes, até o trabalho, escola, brincar, o sono, né? Então, tudo isso a gente tem impacto do processamento sensorial. E aí, é, ele vem com os órgãos dos sentidos. Então, assim, só para ficar um pouquinho resumido para vocês, que o TPS, ou a disfunção de integração sensorial que a gente fala, ela é composta por 8 sistemas sensoriais. Hoje a gente tem 8, né? Então, a gente tem o tato, olfato. Então, tato é o toque. O olfato vai vir o cheiro. O paladar vai vir as questões orais da boca, né? Aí nós temos o vestibular, que é a posição de cabeça, a questão do equilíbrio, o proprioceptivo, que ele traz essa noção e consciência das partes do corpo, né, no espaço. Nós temos o visual, que trabalha a visão, o auditivo, questão de barulho, muita criança se incomoda com barulho. E são esses, acho que eu não esqueci de nenhum. Falei, e o oitavo, né? Que é um mais novo, né? Que a gente fala que é o interoceptivo, que são as sensações que o nosso corpo percebe. Então, fome, sede, aqui entra, às vezes, a questão do desfraude, porque a criança não tem percepção de que tá com vontade de ir ao banheiro, né? Então, aí depois também nós vamos falar mais separadinho sobre isso. Então, de forma geral, né, a integração sensorial, transtorno do processamento sensorial, acaba entrando com todas essas funções sensoriais que nós temos. Então, a gente vê que ela traz, né, muito impacto nas habilidades, no desempenho no dia a dia. Teve uma mãe aqui que colocou o escovar os dentes. Eu não Sim. consegui escovar os dentes do Arthur. Na verdade, eu comecei. Era um processo de violência, porque era desafiador mesmo em Uhum. casa. E eu vou falar algumas coisas do que eu sentia dos meninos, e você vai me falar se. Né, da rotina diária, Uhum. que nem lavar a cabeça, Sim. acho que os vizinhos que me ouviam lavando a cabeça do Miguel achavam que eu tava batendo nele no banheiro, porque tanto que eu tive que começar a fazer um dia sim, 2, 3 não, e aos poucos ele ia aceitando lavar a cabeça.
Foi o mesmo processo com escovar os dentes. Uhum. O Arthur, ele até hoje, parece que ele sente o cheiro de água, então ele começou a rejeitar água. Desde pequeno ele não bebia, agora que ele consegue beber porque faz o sensorial. Uhum. Saliva, né? Eu tinha que ir na escola falar: olha, gente, evita o contato, o beijar o rosto, se tiver que beijar, o ato de receber ele na porta. As escolas têm a mania, né, de beijar, de abraçar a criança como algo acolhedor. Para o Arthur era desafiador, porque se ele sentisse o cheiro da saliva da pessoa, ele dava ânsia e muitas vezes vomitava Sim, na frente da pessoa. sim. Então eu tinha que pedir para dar o beijo então na cabeça, porque o Arthur também apresentou o sensorial, ele não gosta de gritos até hoje, então um tom a mais da voz já é algo que para ele rejeita e quer sair do ambiente. Sim, e se a gente for pensar pra gente, tudo isso são atividades rotineiras que ninguém vai Rotineiras. pensar que vai ter alguma dificuldade, né, com esse tipo de É atividade. Tipo, se nossa, é automático. tão simples escovar os dentes, né? Por que que a criança. E às vezes vai ver o TPS, né? Ou a disfunção, ela é vista como é uma criança mimada, é uma criança que não sabe lidar com a situação, né? O pai e a mãe protegem demais, não deixa viver, não deixa experimentar. Então, tem esse rótulo, né? E aí, se a gente for parar para ver, não é isso. É algo maior do que a criança. Porque é a forma como a criança está recebendo esse estímulo. Então, não depende dela. Então, o cérebro dela está recebendo essa informação, né, do meio ou do próprio corpo, né, quando entra a parte de interocepção, que ele não está sabendo organizar, interpretar, organizar e mandar resposta. Né? Então ali está chegando tudo. Eu uso assim que essa criança não está tendo filtro. Então, ou a informação chega muito forte, ou quando é no caso de hipo, né, que é uma criança que não percebe muito a sensação, porque a gente tem os dois lados, né, na disfunção, tanto o que recebe em excesso, quanto o que não percebe. Aquela criança estabanada, que às vezes esbarrou, não percebeu que machucou, às vezes queima a mão na panela e não percebe, né? Às vezes tá um barulhão e a criança não tá nem ligando com aquele barulho, diferente do que é muito, que às vezes o mínimo de barulho já vai se transformar em algo muito grande, né? Então, essa criança ela não tem esse filtro, eu uso assim, né? Porque a informação ali chega muito intensa e é onde às vezes desregula, né? Então a forma como essa criança vai demonstrar é no grito, é se batendo, sei lá, batendo no outro, assim, a gente vê um descontrole muito grande, mas não é porque eles querem, né? É porque é algo maior que eles. Então, por isso que a gente precisa desses ajustes. Eu acho que é isso que é legal, né? Às vezes a gente identifica aí alguma coisa em casa, nossa, mas meu filho também não gosta de escovar os dentes. É assim, quando a ação sai do normal, né, tem um peso maior, você entende que existe um sofrimento, eu acho que é um sinal de alerta para o pai buscar por avaliação. Sim. Que existe um limite, né? Não, não quero, não, não vou, aquela manhinha, mas vai à escova brincando. Para a criança com a questão, vai ter um sofrimento ali gerado, né? É realmente um sofrer. A exposição faz ela sofrer como se estivesse apanhando, se machucando, né? Tem uma dor ali. Então, eu acho que para o pai e para a mãe que está assistindo, como mãe, eu posso falar que se você identificar um desses sinais, você vai entender que precisa de uma avaliação, porque aquilo dali passa do normal, do aceitável. Tem um índice mais, sabe? Tem uma vírgula a mais, assim. Você fala, meu Deus, ele tá sofrendo. Não é normal, não é comum ele sofrer. Então, não é só não querer, ele sofre com isso. Sim, e o que eu falo muito, né, é que assim, a importância da avaliação, do direcionamento adequado, porque pode trazer traumas para aquela criança, né? Então, é uma criança que às vezes a família não sabe como lidar, não tem orientação, não tem conhecimento sobre o que é, e acaba forçando, continua, insiste, né? E isso para a criança vai trazendo um trauma gigantesco. Então vai chegar uma hora que ela realmente não vai querer fazer, não vai aceitar nem o mínimo, né? Porque ela vai ver como algo que foi lesivo, né? E aí é onde a gente vai ter que
que começar do zero ali, às vezes precisar do apoio psicológico, se tiver tornado um trauma, né? Então, por isso da importância da detecção precoce, né? É, Olha e como. também a Paulinha colocou aqui, e aí você imagina, né? Tem todo esse caos, digamos assim, sensorial, e aí a criança não sabe, não consegue contar, não consegue narrar, né? O contar o que sente em relação às sensações. Então é bem desafiador, né? O Sim, TDL com o TPS. sim, Muito, muito, sim. muito. É muito E bem desafiador. sofrido, né? Demais. Se a gente for pensar na criança, né? No eu, tipo, é sofrido, né? Você não conseguir expressar tudo que você está sentindo por sensação, né? Tipo, não só tátil, mas olfativa, às vezes auditiva e tudo mais. Então, é bem sofrido. Mas Sim, sabe o que eu posso adiantar? Que é prazeroso, porque assim, com o estímulo correto, com a terapia assertiva, o resultado é rápido. O Arthur tá tendo um avanço de julho para cá, não tem nenhum ano ainda concluído com a terapia. Então, quando a gente fala de uma avaliação correta e uma terapia direcionada para a necessidade dessa criança, a resposta vem rápida. com O certeza. estímulo correto traz o desenvolvimento rápido desse problema, né? Desse mal-estar para essa criança, assim. Sim. Isso que eu fico muito feliz. Bom, E tem E aí, algumas até, assim, questões. pode falar, Pode Duda. falar. Pode não, eu falar. ia falar que assim, o legal da gente ter a intervenção adequada é que assim, o profissional às vezes nem precisa conhecer muito, deveria, tá? Pela prevalência. Mas assim, se a pessoa faz a intervenção adequada, ela nem é tipo, eu tenho que ser a suprassumo do TDL. Não, porque se ela faz a intervenção correta, a criança com TDL, se ela tiver com uma fono que trabalha a linguagem, vai andar bonitinho, né? Vai caminhar bem lindo. Então, assim, eu acho que a gente pode também encorajar as pessoas que não conhecem o TDL, e eu não falo pela linguagem, pela fonoaudiologia, tá? Eu tô falando pelas outras áreas que não conhecem o TDL. Se fizer a atuação adequada na dificuldade específica da criança, então se a criança tem um transtorno do processamento sensorial e você vai intervir no processamento sensorial, ela vai evoluir lindamente. Sim, foi o que a gente conversou, né? Que, tipo assim, se a criança, ela não é o diagnóstico, ela é a dificuldade que ela tá tendo ali, ou a habilidade que ela tem que nós vamos usar. Então, assim, independente do diagnóstico, né? Se o profissional tiver o tratamento ali na área dele, adequado pela demanda do que ele observou na avaliação, deslancha com certeza, né? Lindamente, né? Ó, a Deixa eu só Mirlene, ela aproveitar, peraí, deixa eu só perguntou. fazer um gancho, eu vou já aproveitar Tá. e falo, E eu né? tô Que a aqui gente. olhando para as perguntas que estão aqui também, sabe? Tá E o pipocando tempo. aqui, Aqui, ó. ó. Pergunta e o tempo. Pergunta e Eu o vou tempo. aproveitar que a gente já está falando, né, do transtorno, disfunção, né? E aí eu vou entrar um pouquinho, acabou que a gente citou um pouquinho de intervenção. Eu vou entrar um pouquinho na parte da avaliação, porque aí eu acho que é legal, porque aí nisso eu vou falar um pouquinho também da TO, na avaliação, assim, bem sucinto, né? Então, a gente tem uma avaliação, né? Que o profissional que tem a certificação em integração sensorial, ele é capacitado, né, durante esse curso, essa capacitação, a usar um instrumento que hoje é padrão ouro para detecção de disfunção e integração sensorial, que se chama EASY. Então, é uma bateria, né, de teste. Nós temos 20 testes para aplicar, e nela a gente consegue ver todos os sistemas sensoriais que vão estar ali em defasagem com essa criança para nortear a intervenção. Então, assim, é de extrema importância a capacitação. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas falando, para que ter, para que ter, porque é algo que não é tão acessível. Mas a hora que você faz, que você vê que você precisa de um embasamento muito maior do que a graduação traz, você vê a aplicabilidade, né? Na prática ali, o tanto que ajuda no raciocínio clínico. Então, assim, a importância de buscar o profissional capacitado é muito grande. Só que eu sei que hoje nós temos muita falta disso. Além de ter falta de TO, como de fono, a gente também tem falta
de TO com certificação. Então, vão ter regiões que a gente não vai conseguir, né, uma TO que tenha. Mas se ela tiver um conhecimento prévio, básico, ela consegue dar o suporte nas outras demandas que essa criança com TDL pode vir apresentar, como a questão motora, né? Às vezes é uma criança que está com dificuldade para escrever, né? Se ela tem uma base de sensorial, ela vai conseguir colocar para famílias estratégias que podem auxiliar ou diminuir, às vezes, esse tipo de comportamento. Só que ao mesmo tempo, quando a pessoa ela tem a certificação, ela precisa seguir a medida de fidelidade que a gente fala. Então, ela precisa dos recursos mínimos necessários, que é a sala. Então, para o profissional falar que está, né, realmente fazendo a integração sensorial, ela precisa ter a certificação e ter a sala montada. E essa sala é a sala que a gente vê que tem balanço, piscina de bolinha, escalada. Então, assim, a gente tem vários equipamentos, vários recursos que, com o raciocínio clínico, pela avaliação, não só por essa, mas aí a gente vai fazer observação da criança, anamnese com a família, aplicação de outras escalas com a família, né? Quando tem a questão da seletividade alimentar, tem outros protocolos que eu consigo usar para ver um pouco melhor como é que está esse perfil, né, alimentar da criança. E isso vai norteando uma intervenção assim mais consistente, que a gente consegue ver dados, você consegue ver a evolução, a gente consegue ter parâmetros, né? Então, assim, eu vejo como fundamental. Para mim, foi de extrema importância, entendeu? Eu, Me ajuda muito na minha prática, né? eu acho que hoje eu vou aproveitar o gancho e vou trazer uma pergunta de uma das mães que participam do encontro de familiares TDL, que ela está em uma fila de espera para uma TO na cidade dela. E aí, então, ela colocou a filha dela com a psicomotrocista. Ai, enrola tudo aqui. Psicomotricista. Tricista. Isso, obrigada, perdão, desculpa, gente. É, qual é a diferença dos dois trabalhos para essas famílias? Porque eu percebo, tá chegando muito isso para nós. Eu percebo que as famílias não encontram terapeuta ocupacional, então coloca como se estivesse suprindo aquela necessidade sensorial daquela criança. E os dois trabalhos são diferentes? Dá Então, para gente usar, né, essa terapia para substituir, suprir a você fala. outra, ou não, nada a ver, uma não pode. Se a Hum, criança precisa do sensorial, precisa ser exclusivamente a terapeuta ocupacional a trabalhar. sim. São duas áreas diferentes, né? No entanto, que terapeuta ocupacional pode também ser psicomotricista, se fizer a pós-graduação, né? Então, assim, qualquer Fono também. profissional, qualquer profissional pode fazer a pós-graduação de psicomotricidade. Então, assim, o terapeuta ocupacional já é uma graduação, né? E ele é apto para realizar avaliação, intervenção nas áreas de ocupação, igual eu falei para vocês. Então, nós vamos avaliar as atividades do ser humano, as ocupações que esse ser humano tem, e tentar dar o máximo de autonomia e independência para esse ser humano. Então, desde o bebê até o idoso, né? Então, nós vamos pensar nas atividades do dia a dia, autonomia e independência. O psicomotricista, ele vai fazer o estudo do movimento. Então, ele vai estudar essa relação que o movimento tem com o psíquico e com as emoções. Né? Ele vai trabalhar questões de noção corporal? Vai, porque o movimento precisa, né? As emoções precisam. Então, ele vai conseguir abranger isso, mas a parte da integração sensorial é exclusivo do terapeuta ocupacional. A gente tem, assim, a estimulação sensorial. Então, a estimulação sensorial, qualquer profissional pode fazer, que é estimular. Então, eu vou, sei lá, colocar a criança para pisar na areia, eu vou passar texturas na pele da criança, onde ela tem sensibilidade, né? Então, assim, são estratégias, são recursos que qualquer área pode usar. Mas a intervenção e integração sensorial que vai demandar tudo que a gente falou, a avaliação, a análise dessa disfunção da criança e a intervenção,
ela tem que ser direcionada pelo terapeuta ocupacional. Então, assim, eu falo para tomar muito cuidado, porque pode ser o que a gente falou no começo. É, a criança vai estar ali, vai estar sendo estimulada, lógico que ela vai estar sendo trabalhada outras áreas. Mas se inserir algum estímulo sensorial que vai estar sendo aversivo para a criança e o profissional continuar insistindo, pode ser que traga prejuízos e às vezes até regressão, né? A gente não sabe como que a criança vai lidar com isso, né? Então pode ser que traga um bloqueio, depois essa criança não aceite. Então por isso que eu falo que tem que ter muita cautela, porque às vezes a gente força e no fundo a gente não tá fazendo bem, né? Tá, vou passar. Eu não vi se a Dani, acho que a Dani trouxe essa questão para nós. A gente já conversou sobre isso no encontro de familiares. Então, se ela não estiver aqui, depois a gente conversa com ela, assim. Sim. Bom, perguntas, né? Vamos focar nas perguntas que estão aqui. Aham, E eu acho que que, estamos que com já pouco é tempo, oito h vai ter que ter outra 40 live, tá? quase. Eu vou começar pelo que eu acho que é o coração, porque depois a gente vai ver se vai dar tempo de falar das outras ou não, né? Mas eu acho que eu já vou deixar o convite para a gente ter um outro bate-papo desse, né? Vai ser pouco. E talvez até depois focado junto com a seletividade alimentar. Mas depois a gente conversa. Fazer um Uhum. só da seletividade alimentar e um só do. Vai ter que ser. É. Mas rapidinho, assim, qual a relação do TDL e a seletividade alimentar, né? Os meus dois aqui em casa têm, e eu tenho visto conversando com outras mães que é bem presente, é bem comum. Por mais que eu vi vocês colocando que só atendeu uma, eu acho que teve não lembro agora. Falou que atendeu só uma também, mas a gente conversando com outras mães, a seletividade acaba sendo presente. Então, existe essa relação, Duda e Bruna, seletividade alimentar e TDL. Então, quer falar, Duda? Não, assim, eu falei pela minha prática clínica, porque realmente no meu consultório, mas eu tenho 15 pacientes, né? Então, assim, eu não tenho isso, TDL e seletividade. Mas pode ser uma exceção. Então, assim, eu acho legal você comentar, porque foi até o que eu falei com você, né? Eu falei assim, cara, vê se os seus pacientes que são só TPS, né? Se é só TPS, ou se lá na frente eles vão dar alteração na aprendizagem. Lembra que eu te Porque comentei isso? isso eu também Então, assim, acabei esquecendo de falar isso também, porque na hora que eu falei que tem muita correlação com o TEA, com transtornos do desenvolvimento, mas tem crianças que têm só o TPS. Então, e assim, é uma será que é só criança TPS? sem. Então, é isso que a gente não tem estudos, né? Então, valeria a pena fazer um levantamento também sobre isso, né? Porque a gente não sabe como vai ser lá na frente, né? Ou às vezes uma criança que vem só com queixa de seletividade alimentar, né? A gente não sabe como que vai ser depois também, porque às vezes ela tá com queixa de seletividade alimentar, mas ela não deu um padrão de disfunção tão grande, né? No processamento sensorial, né? Então aí envolve comportamento e a gente tem que avaliar outras questões também, né? É que o Arthur, né, Bruna, eu não lembro de todos dele, né? Mas assim, o mais grave para a gente intervir na hora, assim, era a seletividade alimentar, porque estava muito Sim, sofrido. O sim. Arthur tentava de ver textura de alimento, então A ele mais queixa tentava. principal, né, foi essa. Só que aí dessa a gente já iniciou com a avaliação, né, da integração sensorial e aí a gente viu que a base da seletividade alimentar dele tem outros sistemas sensoriais envolvidos também. Então, não é só ali o paladar, vamos dizer assim, né? Ele tem outras disfunções, né, sensoriais que trazem um impacto na seletividade alimentar, né? Então, assim, como eu falei para vocês no começo, não tem material nenhum associando o TDL com seletividade alimentar. O que eu vou falar é da minha prática clínica, né? E de trocas com colegas. Então, assim, o que eu vejo da avaliação de disfunção sensorial que eu acabo linkando, né, com o TDL. São crianças que dá alterado na parte de propriocepção. Então, praxis e propriocepção. E aí, falando da seletividade alimentar, eu posso colocar praxis oral e propriocepção oral. Então, às vezes é uma criança
que talvez não vai ter o motor de fala, que aí entra a parte da Duda, né? Não vai ter o motor ali em atraso. Mas é uma criança que às vezes ela não vai ter essa percepção do alimento dentro da boca, da posição da língua, onde que a língua está movimentando, né? O alimento está indo para qual lado, né? Então ela consegue mastigar, mas ela não tem ali uma destreza, vamos dizer assim, dessa parte da mastigação, né? E nisso também a gente pode ter do vestibular alterado, então que entra a parte de posição de cabeça. Às vezes é uma criança que não tem medo de antigravitacional, mas é uma criança que às vezes posiciona mal para comer, né? Tem uma postura inadequada e essa cabeça fica em posição inadequada, né? A gente vê aí uma desregulação postural, né? Um descontrole postural. E a dificuldade também na integração bilateral, que acaba que entra, né, da mastigação, acaba também sendo bilateral, né? Então a gente vê uma dificuldade de integração bilateral até motor, igual se a gente for associar, né, aproveitando o link aqui, com a escrita, né? Para a escrita, a gente também precisa dos dois lados do corpo bem desenvolvidos. Então, às vezes tem criança que tem uma descoordenação, vamos dizer assim, né? Dos dois lados do corpo. E isso também traz impacto na parte da mastigação, na parte da seletividade alimentar. E a percepção tátil, que também está casada com a parte de propriocepção, de praxia oral, né? Porque o tato, eu falo que às vezes é a porta de entrada. Então, eu falo, se a gente for falar só de seletividade alimentar, a gente vai ver que é muito extenso. Daria uma live só de seletividade alimentar, porque eu falo que o comer não é propriamente só o comer. Antes do comer, nós temos um monte de coisas, né? A gente fala que tem a escalada do comer, porque é uma escada de processos até eu chegar no comer em si. Então, eu preciso adquirir outras habilidades antes do comer, né? Que também traz esse impacto na seletividade. Então é um conjunto, Ô, né, de Bruna, e fatores. posso fazer uma relação assim? Se a gente for pensar, eu até comentei com você a questão de que o TDL a gente sempre tem que pensar na TV antiga, que precisava esquentar para engrenar. Uhum. E aí, se a gente for fazer essa correlação, a Paulinha, lá um pouquinho antes, ela falou assim, alguma coisa de. Ah, não, não foi a Paulinha, não, foi a Karin. Ela botou assim, e ainda colocamos nessa conta a questão motora, onde o TDL pode ter uma dispraxia associada, complicando ainda mais. Uma mãe de uma criança TDL com 11 anos. E aí a gente não pode esquecer da imaturidade motora, né? Se a gente for pensar na TV aquecer, então a gente pode pensar que até essa seletividade, né, ou até essa integração sensorial, ela vai vir tardiamente. Da Sim. mesma forma que a fala também, às vezes, vem, ela vem a fala, mas vem imatura, então é aquela fala meio infantilizada. Então a gente não pode esquecer, porque eu acho que essa correlação com a TV antiga, que precisa aquecer, a gente pode, não é que generalizar, mas a gente pode usar essa mesma referência para todos os aspectos. É como se o TDL demorasse um pouco mais a esquentar todas as engrenagens, digamos Uhum. assim, né? Sim. Se eu for E se a pensar gente nisso. for pensar, a dispraxia é um padrão de disfunção, entendeu? Então tá. É, É aqui, ó, porque a aí também, Thaís se a gente falou. fosse falar em outra, nos padrões de Menina, ó, já disfunção da bota aí integração mais duas sensorial, lives, daria tá, Rê? outra. Anota aí, por favor, mais duas lives. Vou botar aqui também, Então, Duda, porque vamos não vai dar, organizar. não. Mais uma só não dá conta. Vamos Ó, a organizar. Thaís também E colocou, aí, deixa eu até só no fazer paciente com aqui, eu TDL vou. ácido. É só que a Paulinha também colocou a questão da seletividade ou resistência Isso, alimentar, que eu ia falar. É. né? Então, assim, eu vou colocar o meu ponto de vista, porque a seletividade alimentar eu vejo como algo, vamos dizer assim, mais grave, mais assim, porque eu falo assim, que a seletividade alimentar, a criança ela vai manifestar ânsia de vômito, ela vai se incomodar muitas vezes, ela não vai ficar no mesmo ambiente que aquela pessoa está comendo, às vezes ela nem está comendo, só que ela não vai aceitar ficar na cozinha, né? Às vezes no momento da preparação, o Arthur era assim, né? Na preparação, às vezes ele já não aceitava ficar. Ele não Então, assim, conseguia. Ele não a gente conseguia vê que nem é ver. algo
Nem maior do vem. que eles, né? A Cheiro. resistência eu já vejo como algo assim que pode se tornar flexível, mais fácil. É uma criança resistente, só que se a gente for colocando os estímulos, eu acho que a gente consegue ganhar mais rápido. Porque eu acho que a criança com resistência, às vezes, vai ser mais a parte comportamental do que uma alteração que vai envolver ali outros órgãos, outros sistemas, entendeu? Meu ponto de vista, né? Nessa questão É da como se fosse algo mais resistência. leve, será? Não sei. Pensando Aí como depende, mãe, Porque porque eu também acho tem que a comportamento seletividade que vai é pro muito extremo. difícil. deixa eu ver Tem se eu Não? comportamento que é Tipo ajudo. assim, eu acho muito. que é... Deixa eu ver se eu ajudo como mãe. Pensando como mãe, que nem a seletividade alimentar do Arthur. Ele não rejeita gosto, ele rejeita textura, ele não é o paladar, que nem ele rejeita chocolate, pelo simples fato da cor. E a associação que ele faz a outras coisas que para ele é nojento. A rejeição, assim, às vezes a criança rejeita o gosto, talvez, né? Não gosta daquele tipo de comida, não sei eu. Mas a seletividade é uma rejeição que vai além do gosto, é a textura, é a cor, é o cheiro, é a Sim, incapacidade de ficar perto, sabe? sim, O Arthur eu não podia mandar para as escolas, porque é onde tinha brigadeiro e é uma coisa gostosa, prazerosa, é gostoso. O paladar é agradável, é feito para querer mais. O gosto dele. Mas dele ver, ele vomitava onde está. Ele não. A banana, que nem ele vomitava com o lanche do amiguinho que tinha uma banana dentro do lanche. E só porque ela estava um pouco mais escurecida. sim. Se tentasse, então, colocar na boca. E não precisava nem pôr, ele vomitava mesmo só pelo visual. Sim, nesse Então, relato seu, a gente consegue ver a escalada do comer. Por quê? Porque ele não aceita cheiro, ele não aceita textura. Então, você vai ver no que o comer em si não depende só de mastigar, de colocar na boca, né? Então, eu tenho outras coisas para serem trabalhadas. E tem criança que é seletivo e mantém o padrão alimentar. Então, eu tenho pacientes, não TDL, né, dentro do TEA, mas que ele mantém o padrão alimentar. Então, são crianças que aceita só no crocante. Não aceita pastoso, não aceita a fruta. Igual eu tenho que fazer, tem que sugerir para a família fazer a fruta ou o legume no formato de chips, porque vai ter a crocância que a gente vai trabalhar essa questão da propriocepção de boca. Para depois que ela acostumar, eu tentar pensar nesse alimento de outra forma, né? De outra consistência. Então, aí, nesse seu exemplo, a gente consegue ver que a alimentação, ela é uma escada, né? A gente precisa atingir algo antes para eu chegar na próxima etapa, né? Até chegar no comer, né? e meninas, não E a queremos participação ser. da criança é muito importante nesse processo. Eu falo muito isso. Na parte da seletividade alimentar, como um todo, a criança estar participando ali, às vezes ela não gosta, mas se ela aceitar, se ela não estiver fazendo ânsia, se ela aceitar o alimento perto, tentar aproximar, colocar ela para fazer junto, mesmo que ela não vá comer, mas se ela aceita participar, isso já é um inicial, entendeu? Verdade, o Arthur Mas faz tem total criança que diferença. às vezes não vai aceitar nem isso. Então, assim, se começar a aceitar pelo menos o alimento ali longe, na ponta da mesa, mas no mesmo ambiente, já é um ganho muito grande também. Pelo avançar da hora, sabe uma coisa que eu queria que a gente falasse também, que é um pouco comum pelos relatos das mães, que é sobre o desfraude tardio. É, é comum o desfraude tardio por conta do TPS ou do TDL, Duda. O TDL pode levar a esse desfraude tardio ou não tem nenhuma relação? A gente está falando aí exclusivamente do TPS. Posso. Então, a gente não tem estudos, né? Mas eu vou falar pela minha experiência. Eu fui super precoce em tudo, motor, assim, tudo sensorial. Então, eu desfrodei com 1 ano e meio, sei lá. Não, então não. Então não é o TDL. Entendeu? Não é, não, a gente não pode usar isso Brincadeira. como referência. Não, não é, não acredito que seja algo do TDL. Acredito que seja mais do TPS. Entendeu? Não é a base do TDL.
Bom, eu É, posso estar errada, tá? Eu posso estar errada. Mas a gente não tem estudo. Então, eu acredito que seja mais, assim, pela minha experiência e pela prática também. As crianças que chegam para mim com 3, 4 anos, elas já desfraldaram no tempo delas. Não teve queixa, entendeu? Então, e essas crianças que desfraldaram no tempo delas, elas também não chegaram para mim com uma seletividade alimentar e nem com um TPS tão agressivo, tão significativo. Então a gente não pode jogar o desfraude na conta do TDL, entendeu? Ele pode estar associado, mas não que seja base TDL. Eu vejo mais Ficou como claro? a disfunção É, sensorial. É, por questão, assim, de experiência também, porque não tem correlação teórica, né? Então, assim, pela ligação aí a gente vê a questão, né, que a criança ainda está com o processo de maturação ali fisiológica ainda em atraso, né? E a gente vê que junto com esse processo a gente precisa ter a percepção dos estímulos ali e a resposta, né? E aí é o que a gente às vezes não vê nas crianças que têm essa dificuldade com desfraude. Então, pode ser uma criança que vai demorar a perceber que a bexiga tá cheia, a hora que vê já fez, é, né? Ela não vai conseguir expressar que tá com a bexiga cheia. E aí o do cocô também não, né? Mesmo que o cocô às vezes a gente ainda consegue segurar, mas a criança talvez não vai ter essa facilidade de expressar que vai fazer cocô. Ela pode dar sinais, eu vou para um cantinho, eu vou agachar, né? Aí a família tem que ir percebendo. Mas ele falar, ele conseguir identificar que vai ser a hora, né, é mais difícil, né? E aí a gente tem as outras questões sensoriais, em relação ao papel higiênico, às vezes é uma criança que tem dificuldade em aceitar o toque do papel higiênico, o toque do assento, né? O barulho da descarga, o cheiro, às vezes, do banheiro, porque tem criança que tem o olfato muito bom, que percebe qualquer mínimo de cheiro, né? o Arthur, eu precisava passar um cheirinho. Eu passava Vick no narizinho dele, que era o único cheiro que camuflava ele no Uhum, banheiro. uhum. Então eu consegui por causa disso, porque senão eu tinha que limpar ele e o vômito dele, porque era junto. Então a gente foi tentando, então eu passava o cheiro toda vez que ele falava, e aí só depois de inibir esse cheiro que a gente conseguiu o desfraude dele. Então o cheiro era a questão que pegava também, sabe? Tem criança que tem dificuldade com a roupa, mas eu então às vezes. Pode falar. Isso, a roupa também. não, eu ia perguntar, Bruna, assim, se a gente for fazer a correlação, olha eu presa na TV, né, porque faz muito sentido para mim. Se a gente for pensar em maturidade, às vezes essa maturidade, ela não Do tá. Tá, Oi, tá oi, eu voltei. cortando. Eu não escutei. Tá cortando. Qual parte que cortou? Da Tudo. maturidade. Repete a pergunta. Não, eu falei da TV que precisa Da aquecer. associação. Da Aham. mesma forma que eu acho que a TV precisa aquecer, a questão sensorial, né? A imaturidade motora, a imaturidade sensorial, ela vai vir junto. Então, dependendo da criança e dos comprometimentos dela, faz sentido ela não desfraldar no tempo adequado, digamos assim, isso é tardio. Mas eu penso sempre nessa imaturidade, não só motora, né, global e oral, mas também uma imaturidade até nas escalas do desenvolvimento. Sim. Faz sentido? Eu falei Sim. besteira? Eu corri? Não, tem Não, é porque correlação. como ficou. Não, é porque eu travei, aí eu fiquei com medo de estar falando fora do tempo. Não. Tá certo. Tá. Não, Aham. e eu assustei Falar em com a fora do hora tempo, já. o nosso É, tempo tá, né? é, 6 minutos. e a Então, gente aí deixa eu não só abordou correr aqui as, com o Passa banheiro. assim, ó. a gente não abordou, ficou para trás as questões dos sinais, assim, dos sinais não, dicas de como ajudar em casa, se tem dicas, se tem intervenção que as famílias podem fazer mais. Ficou a questão da escrita, que era algo importante da gente falar sobre a Gente, escrita, outra live. porque eu gostei muito.
Eu acho que a gente vai precisar de outro momento mesmo para abordar, então, a parte Mais dois. pedagógica, né? Desse sensorial na escola, o que é essa Sim, é um tema experiência na muito escola. abrangente, né? É um tema bem. Então, acho que uma hora Pode realmente a gente anotar se aí, vê. mais duas lives. A gente já tinha ideia, assim, ainda é um tema pouco explorado. Eu acredito que eu, particularmente, não vi em outros lugares esse tema. Então, eu acho que Sim, assim, a gente precisa explorar mais, falar mais sobre, porque as crianças estão vivenciando. Recentemente, eu estive em um. Que eu sou atrevida, então eu falo que eu gosto de bater papo onde eu posso ir falar de TDL e eu vou. E eu tive contato falando de algumas siglas de uma adulta já de 30 anos, super sofrida, porque ela tinha algumas questões sensoriais que não foram vistas, não tinha o diagnóstico, não foi o trabalho. E o sofrimento emocional para ela, de falar assim: eu queria poder sentar com os meus amigos e comer um lanche, mas se eu fizer isso, eu vomito onde eu tô. Então tem um sofrimento. Eu vi o sofrimento do Arthur em querer participar, em comer as mesmas coisas que os seus amigos, sabe? De estar andando sem rodinha, Então, assim, existe um sofrimento. Quem tem o transtorno, existe esse sofrimento em casa e da pessoa por não conseguir. Então, acho que é muito importante começar a explorar mais esse tema, porque ele é muito presente, é sim. muito comum e pouco E falado. eu Pode posso falar, falar Duda. não, um depoimento, né? Eu acho que o que mais pesa depois de grande, porque assim, a gente cria vários mecanismos. Se eu não falasse que eu tenho TDL, às vezes vocês nem iriam perceber, nem iriam saber, e tá tudo bem. Mas eu acho que o que mais pesa é o emocional. Na fase adulta, E infantil é o também. emocional. Porque a gente tem consciência de tudo. Sem Sim. dúvida. Sim, sim. É isso que é o mais desesperador, né? A gente veja a capacidade de entender aquilo que a criança, que mesmo com tão pouca idade, eles vivenciam. O Arthur chegava da escola com as dificuldades dele e falava que não queria ir porque a cabeça não funcionava, com 5 anos de idade. Então, assim, porque ele não conseguia trazer conforme os amiguinhos. Então, ele tinha a percepção do trazer dos colegas e ele não conseguia. Então, mamãe, cabeça não funciona do Arthur. Arthur é burro. E não é. Então, assim, eu acho que o que mais pega é isso. Eu falo É a que quando a consciência. gente não tem Sim. um diagnóstico, cai no eu. Eu não consigo, eu sou o problema. E, então, acho Ué, que o travei. diagnóstico, querendo ou não, é libertador para a pessoa. Ele Sim. esclarece as suas dificuldades e a gente sai dessa linha. A gente sai da linha que o problema sou eu e vai para a linha de como eu posso superar essa minha Sim. dificuldade. Eu falo que o Então é diagnóstico é mais importante libertador. para a família e para o paciente do que para os terapeutas, né? Porque às Sim, vezes Muito, envolve toda essa muito. questão, né, emocional, né? E para emocional. a gente é algo que a gente vai trabalhar na mesma linha, independente do diagnóstico. Mas igual para criança, ela sabendo, né? Eu tenho pacientes que depois que descobriu que era autista, viu porquê de tudo que faz, né? Então, assim, você muda a visão, a própria criança muda e consegue colocar para os amigos, né? Depois. Isso é muito importante. Então, meninas, muito obrigada, porque eu tenho medo da gente passar e perder a E live. live, não, perder não Eu vai, tenho só não esse vai medo encerrar, vai parar particular. assim do nada. Então, assim, com certeza vamos trazer de novo essa temática, não é uma temática que se esgota. Se ficou dúvida, por favor, nos mande. A gente pode trazer em formato de post. Ou se vocês têm sugestão também que queiram ouvir em live, manda lá no direct. O coletivo é para vocês, o nosso trabalho é para todos vocês. Então, se vocês tiverem sugestão, por favor, nos mande. E Não até só no relatos de direct, Rê, caso, pode eu acho comentar importante. também, gente. Comenta na Isso. live, assistiu depois, comenta, gostei, maravilhoso, faltou tal coisa, gostei disso, quero mais. Tem que A ser, gente não, senta, então bota. eu e a Duda Ai, aqui estamos em duas do grupo de 5 responsáveis pelas mídias sociais. Então a gente se compromete em trazer as respostas ou em formato de live
ou em formato de post, mas vamos trazer o que ficou para trás e prometemos ter E posso. outro momento desse. Pode A Sim. falar, gente tem um Bruna. minuto, mas eu quero fazer um apelo. Gente, fala de TDL. Tipo Vamos assim, falar de ninguém tem TDM. coragem. Ninguém tem coragem. Como assim? É o mais prevalente. Vamos falar de Isso TDM. é. Bruna, obrigada, minha querida. Eu que Obrigada por agradeço. aceitar. Eu que Ela estava agradeço. super Bruna, nervosa, agora eu vou Bruna, tranquilizar. É a você primeira arrasou, live dela, maravilhosa. amiga. Então ela Venci, ó. estava super nervosa. Mas você Nada. arrasou. Obrigada por ter Obrigada. agregado com Eu um que tema tão agradeço a importante. parceria. Desculpa se a gente não atingiu todas as expectativas, mas uma É. horinha é pouquinho. Nos comprometemos em Se trazer ficou em outro dúvida, momento. manda aí, né, que a gente tenta ir auxiliando. Obrigada a quem ficou com a gente. Um beijo no coração de vocês e obrigada. Boa noite para Obrigada. Obrigada a Muito todos. obrigada. Beijo, meninas. Beijo, Obrigada. Obrigada a parceira. todo mundo. Um Bruna, me beijo, ajuda a muito não obrigada. esquecer, tá? Imagina. Beijo. Beijo, boa noite. Boa Tchau noite. aí, Lelê. Tchau. Boa noite.